aí que vão assistir depois a nossa live, né? Que eu estou disponibilizando ali no Moodle, estou organizando o canal ali no YouTube para deixar mais fácil o conteúdo para vocês, certo? Solicito que você se inscreva ali no canal, que a partir, se eu tiver 100 inscritos, eu consigo melhorar a questão ali de link, de tudo, entendeu? Se antes de 100 tu fica mais trabalhoso, tá? Então, pelo menos se inscreva lá e dê um joinha no canal lá, para mim chegar aos 100 inscritos, que é o canal que eu estou desenvolvendo agora nesse semestre, para facilitar depois de disponibilizar sempre o material para vocês, que fica mais fácil de pegar, entendeu? Se no canal aberto do que fazer no Moodle, ok? Então vamos lá na aulinha de hoje. Beleza. Eu acho que eu vou fechar minha câmera para não dar travar muito a internet, tá, pessoal? Estão visualizando aí o PPT aí? Sim. Tá? Ah, ele tá com essa tradução aí, mas tudo bem. Então vamos lá. Então, o tema de hoje, da aula de hoje? O tema da aula de hoje é sobre escoamento superficial. Tá? Então, o que que ele trata o escoamento? É o transporte da água na superfície da Terra. Tá? Então, o que que nós vimos lá do nosso ciclo hidrológico? Corre a precipitação, né? A precipitação ela cai na superfície, parte desse volume de água precipitado, ele é evapotranspirado, parte ele é infiltrado no subsolo e o excedente dele é escoado, certo? Então o escoamento é a parte mais importante aí para nós da área de engenharia civil. O que que é? Que nós vamos tratar desse volume de água para nós dimensionarmos os nossos sistemas de drenagem, tá? Então quando nós temos aí numa cidade que ocorre uma precipitação ali, ela vai cair nos nossos terrenos, nas nossas água, nas nossas coberturas, das nossas ruas e vai para um sistema de drenagem. E esse sistema de drenagem, ele é dimensionado baseado no quê? Na precipitação que nós vimos naquele local. Esse sistema de drenagem é baseado no quê? Na quantidade de água que escoa. É o que nós iremos ver hoje, tá? Então, o que que depende então do escoamento superficial? Nós já vimos que o fator mais importante do escoamento superficial é a precipitação, né? Porque nós vamos utilizar, geralmente, vamos escoar aquilo que ocorreu na precipitação, ou, evidentemente, nós também podemos tratar canais, já que já existe um escoamento contínuo, que é um rio, um lago, alguma coisa assim, que já existe fluxo de água ali independente da precipitação. Mas a maioria das nossas obras de drenagem é baseado na precipitação. E o fator que mais influencia a precipitação, o que que é? É a intensidade pluviométrica que ocorre, né? O que que seria a intensidade pluviométrica? A quanto volume de água na unidade de tempo, certo? Então, isso que vai ser os fatores mais importantes da nossa precipitação, né? Uh, então, os fatores climáticos importantes para o escoamento, né, é a intensidade de precipitação, que é a precipitação em relação ao tempo, né, e também a precipitação antecedente, tá? Por que a precipitação antecedente? Porque se teve um longo período com intensidade pluviométrica ocorrida, certo? Nós já tivemos um processo grande de infiltração, certo? E no momento que nós temos processo grande de infiltração, aqueles vazios que nós temos no solo, muitas deles estão saturados. Então, a quantidade da precipitação que ocorre, certo, vai ser a mesma, mas o volume escoado vai ser maior, porque do volume escoado no início da precipitação, parte desse volume que iria escoar vai infiltrar no solo. Infiltrando no solo, ele vai diminuir o escoamento. Então, no início da precipitação, vai ter maior infiltração e menos escoamento, e depois, no decorrer da precipitação, mantendo ela constante, evidentemente, o escoamento vai ser maior. Claro que nós vimos que a precipitação ela não ocorre de maneira constante, ela começa
com baixa intensidade, vai atingir o seu pico e depois vai diminuir a intensidade. Claro, nada impede que tenha uma onda de pico e vai crescendo ondas de precipitação, né? Principalmente em chuvas, o que nós vimos? Tipo de chuvas convectivas, né? Que são aquelas chuvas que são de baixa duração, né, e grande intensidade. São aquelas chuvas de verão que nós vimos no nosso dia a dia aí, né, que dão aquelas chuvas mais problemáticas para os sistemas de drenagem que nós temos. Os fatores fisiológicos que influenciam, então, no escoamento é aquele que nós já vimos, né? A área da bacia, quanto maior a área, maior a quantidade de água ela captar, né? Maior volume que eu vou ter de escoamento. A forma da bacia, né? Bacia, então, quanto mais circulares, maior tendência nós temos ela de enchentes, né? Bacias quanto mais alongadas, né? Menores possibilidades de enchentes. A declividades, então, bacias com maior declividade, nós vamos ter maior velocidade de escoamento. Se eu tenho maior velocidade de escoamento, maior velocidade das águas, eu vou ter mais escoamento. A permeabilidade do solo, então, se nós pegarmos solo com baixa permeabilidade, né, nós teremos menos infiltração, vamos ter mais escoamento, né? Então, o que a permeabilidade está vinculada diretamente o que? A capacidade de infiltração que nós temos de água no solo, né? Quanto maior infiltração nós tivermos, né, menor escoamento nós vamos ter. E evidentemente que o fator que mais afeta o escoamento é a área, né? Quanto maior a contribuição que nós tivermos, eu tenho uma área de 10 hectares, é uma contribuição. Se eu tiver 100 hectares, são 10 vezes mais. Então, a área é dos fatores mais evidenciados, né, para contribuir para o nosso escoamento superficial. Então, nós vamos sempre calcular áreas para determinar a vazão daquele local que nós desejamos fazer o estudo, né? Então, a permeabilidade dos... Ó, isso aqui já falei, tá? Não precisa mais, tá? Grandezas que caracterizam o escoamento superficial. Então, a vazão, né? Que é o volume escoado na unidade de tempo, que é a principal grandeza que caracteriza o escoamento, né? Então, vazão nós já sabemos lá que é metros cúbicos, que é a unidade de volume, dividido pela unidade de tempo, que pode ser segundo, minuto, hora, né? Bem como o volume pode ser em litros também, né? Então, a maioria das vezes ela expressa em metros cúbicos por segundo, certo? Nas cálculos que nós vamos ter, ou metros cúbicos vezes segundo na menos um é a mesma coisa, né? Às vezes vocês podem se deparar com um termo chamado vazão média diária. O que é vazão média diária? É a média aritmética das vazões ocorridas durante todo o dia. Quando se dispõe, evidentemente, de um aparelho que registra isso aí. Esse aparelho é denominado de limígrafo, tá? Então, nós temos normalmente que um curso d'água, tá? Vamos ter uma régua que vai fazer o mesmo nível que ele e uma boia. Ou ele vai mensurar esse nível aqui. Então, à medida que nós vimos, então, nesse rio, muitas vezes ocorre precipitação longe do local onde nós estamos fazendo a medida de vazão. Então, não ocorreu precipitação aqui, mas ocorreu a montante desse local. Ocorrendo a montante, houve contribuições em diversas bacias que veio para esse rio, fazendo com que eleve o nível, tá? Então, elevando o nível, nós vamos mensurar aqui. Então, nós já temos esta área aqui, certo? Determinada. À medida que vai levantando o nível, nós vamos que a área vezes a altura, temos o volume, tá? Então, a gente consegue determinar o volume, mensurando o tempo na unidade do tempo e calculando a vazão que nós temos nos rios em determinados locais. Então, normalmente, vocês vão ver, nos rios existe uma coleta regular, normalmente às 7 da manhã e às 17 horas, certo? Dessa medida. Para fazer o quê? Uma média, né? Por quê? Porque às 7 da manhã é um horário que não houve muita influência da evapotranspiração, né?
Então, se vocês pegarem os estudos, pegarem uma barragem no período de grande de falta de intensidade pluviométrica, ela tem uma evaporação enorme. Então, vocês vão ver que ela começa a baixar o nível, né? Só devido ao quê? Parte infiltração, evidentemente, parte do consumo que nós vamos ter dela e maior parte, evidentemente, da parte evapotranspirada, ok? Outra medida que se faz de evasão é a calha parcha, tá? A calha parcha é um elemento, né, que Parcha desenvolveu para nós mensurar a vazão, ou seja, um vertedouro em forma trapezoidal, analisando de cima, aonde nós temos uma vazão aqui, determinamos a velocidade, conseguimos, temos uma área aqui, determinamos a velocidade do fluxo de água que nós temos ali, conseguimos mensurar a vazão. Tá? Ela pode ser mensurada a partir de uma leitura visual da lâmina d'água aqui, ou por um equipamento eletrônico com um sensor que ele vai mensurando a altura da lâmina d'água, sabendo que a área nós já temos determinada e a velocidade a gente consegue calcular. Tá? Então, aí são maneiras de nós determinarmos a vazão média diária de um corpo receptor. Né? Quem já foi faz alguma visita numa uma ETA ou numa ETA, Estação de Tratamento de Água. Tá? Então, vem a água bruta, coletada ou do manancial ou de um rio, certo? Ou de uma montanha, de uma geleira para ser tratada, para tornar ela potável, né? Dar as condições de potabilidade dela. Então, essa água que vem, nós temos que saber a quantidade de água que entra no nosso processo de tratamento, bem como caso seja uma água que vai ser um esgoto que vai ser tratado, né? Então lá eu estou fazendo a estação de ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Então eu iria fazer o tratamento do efluente que nós temos ali para devolver ao nosso manancial com menos DBO, né? Demanda bioquímica de oxigênio, certo? Então isso que vai ser feito. Então ela passa por uma calha parcha, então normalmente já no início do tratamento de água, eu tenho que mensurar essa vazão para quê? Para adicionar um produto denominado sulfato de alumínio, que vai ser um produto chamado floculante. O que ele faz, esse sulfato de alumínio? Ele faz que todas as impurezas da água se grudem, né? Se colhem nele, criando o chamado floco. Tá? Então, daí começa o processo de tratamento. Então, primeiro, adicionei sulfato de alumínio, vai para um tanque chamado floculador. Tá? Então vai formar os flocos, depois vai o decantador, depois vai o filtro, e assim vai todo o processo, então, de uma estação de tratamento de água ou de tratamento de esgoto. Tudo parte do princípio de quê? Que eu tenho que determinar a vazão, tenho que saber a quantidade de água que entra naquele local, para quê? Para mensurar a quantidade de produto a ser feito. Ou eu tenho que determinar a quantidade de água que passa naquele efluente, naquele rio, né? Para quê? Para mim saber se vai atender a minha demanda e fazer um estudo do quê? Da minha disponibilidade de recursos hídricos a ser utilizada naquele local, né? Acho que deu uma mexidinha aqui meus slides e perdeu um pouquinho da formatação, mas depois eu arrumo, tá? Então, a vazão, nós já vimos que é a unidade de volume, né? Por unidade, volume por unidade de tempo, certo? E temos outra vazão denominada vazão específica, que é a vazão por unidade de área da bacia, ou seja, quantos metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado que eu tenho naquela bacia. Ou seja, em cada quilômetro quadrado, qual é a vazão que eu tenho. Então, vazão específica é a vazão por unidade de área, ou quilômetro quadrado, ou por hectare, o que for. Tá? É uma forma bem potente de se expressar a capacidade de uma bacia. Para que isso? Para mim comparar uma vazão de uma bacia com a outra. Se eu vou colocar a vazão total, uma vazão tem 10
e a outra tem 5, ó, digo uma metade que a outra, mas a gente não analisou o tamanho da bacia. Opa, se ela tem 10 metros cúbicos por segundo em 100 hectares, a outra tem 5 em 10, em 2 hectares, é diferente. Então, às vezes, a gente faz o comparativo de vazão pela vazão específica, ou seja, a relação da vazão que eu tenho na unidade de área, ou seja, metros cúbicos por segundo por quilômetro quadrado, metros cúbicos por segundo por hectare, litros por segundo por quilômetro quadrado, litros por segundo por hectare. Daí eu posso comparar duas bacias considerando a área de contribuição dela, tá? Então é comum ter como dados que caracterizam a bacia as vazões máximas, certo? As médias e as mínimas, tá? Então sempre nós vamos utilizar ali em tempos diferentes que são coletados, né? Em termos de dia, mês e ano para nós fazer o comparativo. Tá? Coeficiente de escoamento. Opa, esse carinha é um dos caras mais importantes que nós temos aí. Então, o coeficiente de escoamento, também chamado de coeficiente de deflúvio, coeficiente de evasão, coeficiente de runoff, tá? O que é o coeficiente de escoamento? É a relação entre o volume total escoado e o volume precipitado, tá? Como que nós fizemos isso? Então, nós pegamos, determinamos um local, podemos marcar um local lá, uma bacia de 10 metros por 10 metros. Boto um pluviômetro ali, verifico e canalizo aquele local, verifico quanto que está precipitando naquilo ali, ou seja, sei qual é o volume precipitado. Depois mensuro o volume escoado, tá? Então a relação entre o que escoa e que precipita é chamado de coeficiente de escoamento, certo? Então, o que nós vamos sempre analisar? Olha, o que vai determinar o nosso coeficiente de escoamento? O local que ele está inserido. Então, se eu estiver lá em cima de um asfalto, né, ou em cima lá de um piso de concreto extremamente polido, né, tudo que precipita vai escoar, certo? Então, o volume escoado é igual ao volume precipitado. Então, essa relação vai ser 1, ou seja, o coeficiente de escoamento é 0. É 1, desculpe. Aonde que é utilizado o coeficiente de escoamento 1? Quando nós dimensionamos as calhas das nossas edificações, tá? Então nós temos calhas ali. Como é que nós vamos dimensionar aquilo ali? O que é uma calha de uma edificação? É um local, é um vertedouro, né, aberto que vai coletar a intensidade pluviométrica. Qual é o cálculo que nós vamos fazer? Este mesmo que nós vimos na hidrologia, considerando uns itens diferentes. Tipo, um deles, o coeficiente de escoamento vai ser 1. Então, o que nós vimos também do coeficiente de escoamento? Né? Ele também vai ser influenciado pelo local onde vai ser coletado esse volume escoado, o local onde vai ser coletado esse volume precipitado, né? Para nós determinarmos essa relação, né? Então, conhecendo o coeficiente de deflúvio para uma determinada chuva intensa de uma certa duração, pode determinar o escoamento superficial de outras precipitações de intensidade diferente, desde que a duração seja a mesma, tá? Então, se no caso eu queira levar o coeficiente de um local para outro e utilizar, né? Então, aqui eu só apresentei um estudo que foi feito ali em Ribeirão Preto, aonde o que eles fizeram? Eles conseguiram, eles tinham diversas bacias, né? Então, bacia de 0,2, 0,48, 0,46, 0,48, 0,52 quilômetros quadrados. Quilômetros quadrados para passar para hectares, pessoal, a gente multiplica por 100, tá? Então, até a fórmula lá do método racional vai ter diversas maneiras de apresentar em função de qual área que nós entramos. Então, se eu tenho 0,29,8 ali, vezes 10, dá 29 hectares, 48 hectares, 50 hectares. São bacias o quê? De pequena tamanho, né? Então, o que eles pegaram ali? As características gerais de urbanização que nós tínhamos ali, certo? E determinou como média urbanização, mínima urbanização, média e máxima urbanização. E foi determinando os coeficientes de runoff de cada uma delas, tá? Chegando ao coeficiente médio,
Está adotado. Considerou da bacia da urbanização e da subbacia que nós tínhamos. Então, nós vimos aí que chegou um coeficiente de Runoff de 0,80 a 0,31. O que caracteriza essa diferença? Poxa, eu vou calcular a vazão lá, vai ser 0,80, 0,31, que eu vou multiplicar ela, vai ser um valor muito grande, né? Então, o que determina? A superfície, o local que ela está inserida, tá? Isso que determina o nosso coeficiente de Runoff. Então, para isso, nós temos diversas tabelinhas aí. Então, digamos aqui outro estudo que foi feito em tipos de revestimentos na cidade. Então, eu peguei lá uma pavimentação com solo compactado, uma pavimentação de paralelepípedo, uma pavimentação de bloco de concreto, pavimentação de concreto, pavimentação de blocos vazados, de concreto poroso. De paralelepípedo, às vezes a gente tem um estudo paralelepípedos novos e já usados, viu? Tem dois, às vezes, coeficiente de Runoff, né? Porque quando ele é novo, não houve a grande compactação entre as pedras, então a infiltração é maior. Então o volume escoado é menor, né? Porque depois que foi compactado, tem um volume maior escoado. Então, nesses casos, o que foram feitos? Foram mensuradas as precipitações que tiveram e captado, buscado, também mensurado o escoamento que teve, né? Então, volume total escoado 12,32 dividido pelo volume precipitado 18,66, coeficiente de escoamento 0,66. 10,99 dividido por 18,33, 0,60, né? Então, o que nós temos aí? Olha o bloco vazado lá, ó, 0,03, ou seja, 3% só, né, do que precipita escoa, né? Então essa é a relação que nós temos. Concreto poroso aí que os estudos que nós temos, né? Que é um grande escoamento, grande, É? quase não escoa nada porque ele infiltra quase todo, né? Então 0,05, né? Mas não Então vou. esse aí, oi, Ô, professor, sim, tá ouvindo? tô ouvindo agora. É aula, Uhum. ela não é gravada, né? Tá sendo online, né? Tá sendo online agora, exatamente, nesse momento. Tô gravando ela, mas Beleza. depois eu posso lá depois, tá? Tá bom, obrigado. Tá? Estamos ao vivo aí. Quando quiser dúvida, pode perguntar sem problema nenhum. Tá? Então, agora eu já peguei uma outra tabela que fala do método de cálculo de evasão e indica um coeficiente de escoamento a ser usado. Tá? Principalmente o que utiliza essa tabela? Quando você trabalhar em zonas de cidade. Tá? Então, o que nós temos? Edificação muito densa, onde tem partes centrais densamente construídas, uma cidade com ruas calçadas pimentadas, você pode usar o Runoff de 0,70 a 0,95. Já com não muito adensada, de 0,60 a 0,70. Edificações com pouca superfície, 0,50 a 0,60. Edificações não com muita superfície livres, tá? Poucas residências, 0,70, 0,25 a 0,50. Subúrbio, 0,10 a 0,25, tá? E assim respectivamente. O que eu alerto para vocês em relação ao coeficiente de Runoff, tá? Quando vocês forem trabalhar no município, que vocês vão participar lá da elaboração dos planos de saneamento desse município, o que acontece, né? Vocês vão ter que ir lá criar uma diretriz para os profissionais da área fazerem o cálculo das redes de drenagem, né? Então, o que eu atento sempre? Considere, quando vocês vão estipular o coeficiente de Runoff, a ser utilizado para aqueles profissionais a calcularem, o taxa de ocupação do município, pessoal. Tá? Então não pense só na teoria de hidrologia, só na concepção da hidráulica. Nós temos que pensar no processo de urbanização. Se eu estou no centro da cidade, aonde eu admito que no meu lote eu possa construir 100% dele, como que eu posso estipular um coeficiente de Runoff de 0,67? Não dá, né, pessoal? Tem que pensar nisso, né? Então pense nessa questão. Por que eu disse isso? Porque a maioria dos planos diretores ou planos de saneamento de municípios aí estão muito ultrapassados. E eles indicam lá no seu cálculo nós usarmos o coeficiente de Runoff, coeficiente de escoamento, como 0,67, ou seja, 67% do que precipita vai escoar.
o resto é perdido, né? E muitas vezes a gente sabe que nos centros da cidade não acontece isso. E daí muitas vezes o que que nós temos no centro da cidade? Aqueles problemas de alagamentos, pontos críticos, né? Devido a quê? A subdimensionamento das redes de drenagem, né? Por que foram subdimensionadas? Talvez porque quando elas foram criadas, muitas delas, né, não tinha aquele adensamento populacional, e com o decorrer do período ela foi ocorrendo, né? Sabe-se lá o que aconteceu, mas são problemas que vocês têm que estar atentos, ou seja, quando for determinar ou indicar um coeficiente de escoamento para determinado local, considere a taxa de ocupação que nós temos ali. Você sabe o que é taxa de ocupação? No fim, eu estou falando aqui, não. O que é taxa de ocupação, pessoal? Eu já soube, mas eu não lembro. É a taxa que você pode construir em projeção no teu terreno. Tá? Ah, tá. Então, Eu lá achei no que você plano. estava falando da taxa de ocupação do município, do terreno, Isso. tá? É do município. O município, o que que ele faz? Ele legisla lá, diz assim, ó, na região a taxa de ocupação é 60%. Na região B, a taxa de ocupação é 80%. Ou seja, eu pego o meu terreno plano, tá? Pego um terreno de 100 metros quadrados. Se a taxa de ocupação é de 80%, quer dizer que eu posso construir em plano 80%, tá? Então eu só vou deixar ele vazio 20%. Então, no mínimo, aí o meu coeficiente teria que ser 0,8, né? Por quê? Porque vai ocorrer a precipitação somente nos 80. Precipitação vai acontecer em todos, né? Mas vai escoar somente 20% ali, porque os outros 80% vai ter adensamento, né? Isso é taxa de ocupação. E temos o índice de aproveitamento, que o que que é? Quanto que eu vou aproveitar na vertical? Se o índice de aproveitamento é 3, então eu posso construir taxa de ocupação 0,8, então digamos de 100 metros, eu construo 80 e posso multiplicar por 3, então 3 vezes 8, 24. Posso construir no total 2.400 e em projeção 80. Posso até diminuir ele. Ah, botei, não botei 80, botei 70, posso subir mais para cima, desde que não tenha um limite também que às vezes os planos diretores estabelecem. Limite máximo é 30 metros da testada. Então são fatores que vão influenciar, evidentemente, né, no escoamento superficial a ser utilizado no cálculo do sistema de drenagem daquele município. Tá? Então, eu estou pensando já um pouquinho na frente, pessoal. Não como vocês, somente como profissionais que vão chegar lá e vão fazer os projetos de sistema de drenagem para as obras, para os loteamentos de vocês, ou para as residências, para os comércios, né? Mas também que vocês possam trabalhar num órgão público, né? Que determine essas diretrizes, né? Para que não ocorra problema no município. Aqui então nós temos então outros valores, né, dados por alguns autores em relação quanto que eu posso usar, superfícies asfaltadas, pavimentação de paralelepípedos, superfícies de blocos de concreto, estradas com macadame, estradas de passeio, superfícies não revestidas. Então aqui nós temos o nosso coeficiente. Tá? E uma coisa que nós podemos fazer no nosso coeficiente, muitas vezes, pessoal, nós temos que o quê? Considerar as áreas de influência. Então, nós não vamos utilizar um coeficiente de runoff único. Tá? Então, assim, nós vamos ter que fazer, às vezes, uma média ponderada do nosso coeficiente de escoamento superficial. Então, se eu tenho 70% da área de um runoff de 0,90, eu vou utilizar aquilo. Se eu tenho 30% do runoff de 0,30, eu vou utilizar aquilo. Sempre imaginando no quê? Né? Que esse meu projeto de drenagem vai ter uma vida útil. E essa vida útil do projeto de drenagem vai manter aquela mesma situação do projeto? Se sim, tudo bem. Eu posso fazer aquela proporção. Senão, eu tenho que imaginar daqui a 50, 100 anos que tem a vida útil da minha obra, né? A população vai crescer naquele sentido? Vai, então vai mudar as características e a minha rede vai ter que continuar dando suporte. Não posso fazer uma rede que dura metade da vida útil, né? Vamos lá.
Vamos conversar um pouquinho, então, sobre tempo de concentração, né? Então, nós já vimos antes, né, que ele mede o tempo gasto para que toda a bacia contribua para o escoamento superficial naquela seção considerada, tá? E o tempo de concentração pode ser estimado por diversos métodos, né, e muitos distintos. Então, nós temos método gráfico, equação de Ventura, de Pacini, de Giordani. Eu apresentei um estudo diferente aqui, tá? Então, às vezes, você define o quê? Como tempo de concentração, o quê? O tempo que a última gota saia da parte mais afastada da bacia e venha até aqui, tá? Esse é o tempo de concentração, tá? Então, o tempo que a última gota saia da bacia e venha até aqui. Por que isso? Porque à medida que a última gota saia e venha para cá, todas as demais já contribuíram para a bacia. Tá? Então, quanto tempo vai demorar para essa gota vir lá aqui? Esse tempo pode ser calculado ou muitas vezes ele é determinado no plano de saneamento ou no plano diretor ou código de obras do município. Tá? Então, bota em 99% dos municípios, quando faz sistema de drenagem no município, estipulam TC de 10 minutos. Tá? Então, nós vamos sempre, nos cálculos de drenagem, vamos utilizar 10 minutos por município, já determino. Mas eu estou fazendo um estudo maior. Ah, bacias grandes lá que eu quero considerar esse TC aí. Vou lá e vou calcular esse tempo. Como que se faz? Aí nós temos essas formas empíricas de diversos autores. Eu peguei um estudo do Silveira, de 2005, tá? Que ele fez uma publicação muito legal. O que que ele fez? Ele considerou todos os autores teóricos que tem aí que indico como se calcula esse TC, tá? E aqui são fórmulas empíricas. O que que leva em consideração essas fórmulas? A chuva, a rugosidade que nós temos do local, né? O tempo de concentração da bacia, a área de contribuição da bacia, o comprimento principal do tal VEG, a declividade. Então, cada um vai ter uma, uma variável a ser estipulada. Né? Então, o que que ele fez? Ele fez estudos para todos esses autores, né? E apresentou nesse livro, nesse artigo, que eu achei muito legal e trouxe para vocês aqui. Né? Então, o que que ele, primeira coisa? Ele dividiu as bacias em urbanas e rurais, para não misturar tudo no mesmo saco aí, né? Porque as urbanas nós temos um tratamento um pouco diferente das rurais, né? Principalmente da vegetação. E pegou as formas principais que nós tínhamos ali. Então, dividiu ali, que é uma forma de Kirchhoff, né, Descartes, de outros, e jogou cada um deles. Fez o estudo para cada uma delas. Pegou uma bacia lá, né, com 3 quilômetros. 3 quilômetros vezes 300 são 300 hectares, como estudo de parâmetro, né? E fez todos os cálculos para essa bacia. Então, aqui nós temos cada um deles, tá? O método, certo? Os dados que nós temos de cada um, digamos, a bacia tem 3 quilômetros, o comprimento dela é 2.500 metros, ou seja, 2,5 quilômetros, a cota mais alta é 100 metros, a cota mais baixa é 13,5, o desnível é 65,5, tá, pessoal? Não quer dizer que a cota mais alta e a mais baixa seja o desnível da bacia, tá? Deem a declividade da bacia, o que que seria o desnível dividido pela comprimento, que é de 2,5%. A intensidade de chuva do local ele considerou de 35 milímetros por hora, e o coeficiente de Mannlicher de 0,03 e a taxa de impermeabilidade de 0,5. E a partir daí ele fez todos os cálculos, né? Então pegou a fórmula da onda cinemática, tá aqui ela. Pegou aqueles dados, substituiu. Chegou a um TC de 67 minutos. A fórmula de Kirchhoff deu 33 minutos, olha a diferença. A forma de vento chove 56 minutos. E assim foi colocando todas as fórmulas nas bacias rurais e nas bacias urbanas, chegando a determinado cálculo para a mesma bacia. Tá? Tu vê que cada um tem uma maneira diferente de expressar, né, o seu estudo. E chegou esse resultado final. Né? Então, para as bacias rurais, né, olha que nós temos aqui, vai de 67 a de 33 o TC. Para aquela bacia, evidentemente, objeto de estudo. E para as urbanas, de 33, de 13 a 40, tipo 41.
né, o TC. Veja só, é muito grande a diferença, por isso que muitas vezes da parte rural, os planos diretores estabelecem, olha, nós vamos utilizar o TC de 10 minutos. Sempre o TC é calculado em minutos, pessoal, não é em horas. Forma de Kirchhoff ele dá em horas, mas depois tem que converter para minutos também, tá? E ele apresentou aqui o estudo aqui num gráfico, né, para as urbanas e rurais. Então as urbanas são em laranja, que não tinha escrito ali, né, e as rurais são em azul, né, analisando os resultados que nós temos. Tá? E eu aqui apresento as formas empíricas que nós vimos ali. Então, sei lá, a forma de Ventura, como é que seria o TC em minutos? É simplesmente 4,54 vezes a raiz quadrada da área. Pronto, vai me dar o teu C. Então, o que ele só está analisando? Só a área, não interessa a declividade, nada. Então, a gente pode ver, olha, será que ele vai servir para áreas de declividade alta? Não, vai servir só para áreas com mais planas. Então, sugiro utilizar ela com áreas mais planas. Agora, já a Ventura tem outra forma para áreas com maior declividade, ou seja, 4,54 vezes a raiz quadrada da área sobre a declividade, né? Então, o que nós vamos ter? Agora já usamos regiões com declividade nessa forma de Ventura, né? A forma de Pazini já pega a área vezes a declividade, aqui uma constante, 345,6, a raiz quadrada da área vezes a declividade. Então, para regiões planas também Pazini indica, tá? Tempo de concentração. Então, aqui nós temos também do Kirchhoff, né, que é o tempo de concentração, igual a 57, vezes o comprimento do curso d'água em quilômetros ao cubo, dividida pela diferença da altitude, que seria quase a diferença entre a cota maior e a cota menor, tudo elevado na 0,385. Tá? Aqui no livro que apresentava dessa maneira, eu coloquei, já fiz aqui ali no símbolo, dessa maneira, para você fazer o cálculo correto aqui, entender como sair. Não? Esse método da Califórnia aqui, ele é importante por quê? Porque lá em São Paulo eles indicam esse método para utilizar, tá? Que é uma equação semelhante à de Kirchhoff. Então, o que seria? 57 vezes L na 1,155 dividido por H na 0,385. Sabendo que L é o comprimento do tal VEG em quilômetros, né? E H é a diferença entre a cota maior e a menor, ou seja, a diferença entre as cotas de saída da bacia, né, e o ponto mais alto, certo? Seria praticamente a diferença de cotas. Vamos agora conversar sobre outro item que influencia também influencia a nossa precipitação, que é o tempo de recorrência. O tempo de recorrência é o período de tempo médio que determinado evento, nesse caso a vazão, é igualado ou superado pelo menos uma vez. O tempo de recorrência, o período de retorno, também chamado, nós já vimos lá anterior, que é sobre a probabilidade que isso venha a ocorrer, né? Significa o quê? Que caso eu estipule um tempo de retorno de 25 anos, significa o quê? Que aquela precipitação que eu estou usando, ela vai ser igualada ou superada a cada 25 anos, tá? Então, nós vimos aí, quanto maior o período de retorno que nós tivermos, ou tempo de recorrência, mais precisão vou ter no meu cálculo, porque eu vou ter maior longevidade. Então, para isso, uma variável que influencia diretamente no cálculo do tempo de concentração. Tá? Então, eu preciso saber, principalmente também no tempo de concentração, não, na vazão que nós temos, na intensidade pluviométrica que nós temos. Tá? Então, a intensidade pluviométrica vai determinar disso também, do tempo de recorrência e também do tempo de concentração. Alguns autores indicam esse item para microdrenagem urbana de 2 a 5 anos, drenagem urbana de 5 a 25, pontes, bueiros com pouco trânsito, 10 a 100 anos, com muito trânsito, de 100 a 1.000 anos, e grandes obras hidráulicas, 10 mil anos. Então, nós pegar lá, digamos, a barragem de Itaipu, quando se calcular a altura que nós teríamos que levantar a barragem, ou a vazão que deveria sair no nosso vertedouro quando ocorresse essa precipitação, considerar o quê?
olha, vamos imaginar que a cada 10 mil anos vai ocorrer essa precipitação, certo? Que nós vamos ter aquela precipitação que vai influenciar no volume de água que vai vir, que eu vou poder dimensionar aquele vertedouro de saída, né? Para quê? Para não ocorrer problema nunca, né, na nossa vida humana aí, ou dos nossos próximos aí, que isso venha a ocorrer uma catástrofe, né? É. Outra tabela que eu utilizei aqui, né, em termos de tempo de recorrência, então drenagem de baixo risco até 100 hectares, de 5 a 10 anos, drenagem de risco médio de 25 a 50 anos, drenagem de ruas 25 a 50 anos, né? Atualmente, aí, o que que nós tínhamos aí? Porto Alegre, a maioria das demandas aí que nós tínhamos, o que que era? Cálculo de drenagem era 25 anos, então tivemos problemas aí grandes com nossas enchentes, né? Então, já está na hora aí, já está sendo feito um estudo desse plano de saneamento do município de Porto Alegre, considerando as últimas chuvas aí que eu acho que foi a última, foi mais de 107 anos, né? A intensidade maior que aquela. Então, o nosso período de retorno ao tempo de recorrência a ser utilizado nisso aí tem que ser revisto, né? Ok? Outro parâmetro que nós temos é nível de água, tá? Então, uma das medidas que a gente deve analisar para quê? Para mensurar a altura dos rios, né? Que nós já tínhamos visto antes, eu esqueci de tirar do slide, né? Outro método de cálculo de evasão é o método do hidrograma, tá, pessoal? Ou hidrográfica, hidrograma, fluviograma, que é a representação gráfica da variação da vazão em relação ao tempo, tá? Então, o hidrograma de evasões em função do período de retorno ou em função da área do objeto de estudo, tá? Então, o que que nós vamos ter? A precipitação, o que que ela pode acontecer? Numa área urbanizada, o que que nós temos? No início do período, ocorre uma precipitação elevada e depois ela diminui, certo? Por quê? Nós não temos evapotranspiração, não temos quase infiltração. Numa área que não é urbanizada, quando começa a precipitação, o início da água precipitada ela vai ser infiltrada, então ela tem uma intensidade menor. Depois que ela satura, que ela vai ser deslocada. Então dá para nós ver aqui o histograma, né, o hidrograma de precipitações, considerando o tipo de área de locação que ela está inserida. Então nós demos para ver o que que nós temos. A importância do local aonde vai ocorrer essa precipitação, né? O hidrograma aqui, analisando períodos de retornos de 5 anos, tá? Aqui, de 10 anos e de 25 anos, tá? Então, o que que nós vamos ter? Sempre um acréscimo, né? Então, quanto maior o período de retorno que nós analisarmos, né? Maior a vazão que vai ser estipulada no nosso cálculo. Tá? Mais garantia, mais segurança nós vamos ter no dimensionamento dos nossos sistemas de drenagem. Então, aqui o que que a figura representa, né? Mesma coisa, o etograma, né? Aonde isso aqui nós não vamos entrar no mérito, se essa disciplina de parte da hidrologia fosse de 60 horas, e tivesse como pré-requisito a disciplina de probabilidade estatística, seria um estudo muito aprofundado que nós faríamos isso, tá? Para, claro, quem fosse dedicar essa área, né, como área de atuação profissional, né? Porque a gente conseguiria aprofundar nos cálculos estatísticos de probabilidade de ocorrer essas vazões. Então, o que que nós temos aqui, ó? Um estudo de um hidrograma, onde eu tenho uma vazão 1 em determinado local, que começou a chuva aqui e terminou. Ela foi ocorrendo nesse outro lado, tá? Ela no início da chuva estava com esse estilo aqui, depois de 2 horas ela já tinha esse aqui, ó. O que que acontece no estudo considerando as vazões e as probabilidades de ela ocorrer? Nós vamos somar esses dois aqui para ter um hidrograma desse aqui que é o resultante. Ou seja, o que que vai ser o hidrograma resultante? Vai ser a vazão desse mais a probabilidade desse ocorrer, mais a vazão desse mais a probabilidade desse ocorrer.
tá? Então, essa que acontece a vazão total vai ser a vazão das probabilidades de cada um que ocorra, tá? Então, nós temos o que que é? Evolução, né, de equações uma em cima da outra, considerando o que que é o decorrer do tempo, a intensidade de precipitação que ocorre em cada uma, tá? Então, o método hidrograma estabelece isso. Posso dizer que o método racional, o método utilizado anterior, é errado? Não, não é errado. Por quê? Porque ali já está majorado, tá? Já está com um pouquinho a mais para ter essa segurança que nós temos. E eleição utilizado o método racional, que é o que nós vamos utilizar aí, para pequenas bacias hidrográficas. Daí, como que se define pequenas bacias hidrográficas? Há autores que definem até 80 hectares e há outros que definem até 100 hectares, tá? 100 hectares é 1 quilômetro quadrado. Não está saindo a voz mais, professor. Você está, certo? E, dá uma travadinha aí, né? Pense no local que você está, certo? E, naquele local, qual é a bacia de captação que vai contribuir? Daí, no momento que você for calcular a bacia de captação, você vai ver que às vezes ela não é muito grande. Olha, bacias com mais de 80 hectares são bacias enormes no município, né? Então, o método racional eu considero ele muito eficiente para o cálculo de bacia. E, em último caso, podemos usar o método racional modificado, que nós vamos ver daqui um pouquinho, tá? Que já vimos, né? Método racional. Então, o método racional, então, ele é utilizado, tá? Estimado para produzir as chuvas, certo? Ele é um método desenvolvido pelo irlandês Thomas, tá? E ele é limitado até 80 hectares. Foi o que eu falei aqui, né? Tem autores, municípios que falam até 100, tá? Daí utiliza o método racional modificado. O que que isso significa? Ele é uma forma bem básica. CIA dividido por 360, tá? O que que é CIA? É C coeficiente de Runoff, né, que vai depender do local onde que ela está estipulada a bacia. Então, o coeficiente do runoff nós já vimos que é a relação entre o volume escoado e o volume precipitado, certo? Nós vamos ver o local da bacia e utilizamos o coeficiente de runoff, podendo ser utilizado ele único ou ponderado. Sei lá, tanta área tem um runoff, mas tanta área tem outro runoff, mas outra área tem outro runoff, dividir pela soma das áreas. Faço a ponderação do runoff e utilizo um padrão, certo? E intensidade média máxima de precipitação. Quanto foi a maior chuva que nós ocorreu naquele ali? Considerando o quê? Tempo de concentração que nós vimos antes e período de retorno. Essa intensidade pluviométrica nós já vimos nas aulas anteriores de precipitação. Então, sugiro sempre pegar ou aquele software Pluvio ou a tabelinha do professor Luiz Corrêa, que ali vocês entram com o estado, entra com o município e determina os coeficientes que vai calcular a intensidade pluviométrica. E verifico dali qual é o tempo de concentração que vocês vão utilizar e o período de retorno. Tá? E nessa área aqui, pessoal, ela é entrada em hectares, pessoal. Então, não esqueçam, entre hectares, tá? Então, vocês vão ver outras maneiras de formar lá. Então, se eu sei que 100 hectares vale 1 quilômetro quadrado, vocês podem ver lá que noutras formas apresentadas o que que é. Então, é 1 sobre 3,6 C vezes A. 1 sobre 3,6 dá 0,28. Então, os autores colocam 0,28 C vezes A. Tá? Então, tudo depende da unidade que nós vamos entrar. Esse 360 aí é para corrigir a unidade, né? Coeficiente não tem unidade, uma grandeza dimensional, porque a relação entre o volume escoado e precipitado, volume escoado é milímetros, precipitado é milímetros, então não tem grandeza. A intensidade pluviométrica tem que ser entrada sempre em milímetros por hora, certo? E a área para essa fórmula aí em hectares, tá? Quando eu divido por 360 é em hectares. Daí eu vou ter a vazão em metros cúbicos por segundo. Então é muito simples que nós temos. Sempre analisando que o quê? É o método racional, não é o método hidrograma.
Método racional, o que que ele faz? Ele não considera o tempo para as perdas iniciais, não considera a distribuição espacial da chuva, não considera a distribuição no tempo dessa chuva, não considera o efeito da intensidade da chuva no coeficiente de Runoff, não considera o efeito de variação no armazenamento da chuva, ou seja, aquela acumulação que nós vimos antes, não considera a umidade ascendente do solo que nós temos, se ele estava úmido antes ou estava saturado, não considera que as chuvas mais curtas, eventualmente, são as de maior intensidade ou maior pico, tá? E a fórmula racional, eu aqui coloquei até 80 hectares, indicando que tem autores que falam até 100 hectares, tá? E podemos usar, às vezes, de 80 a 100 ou até 200, o método racional modificado. O que que ele faz? Ele considera o comprimento axial da bacia, ou seja, quanto maior a bacia que nós tivermos de comprimento, nós já sabemos que o quê? Vai influenciar no meu tempo de concentração. Mais tempo vai demorar, vai ser maior o meu tempo de concentração. Quanto maior o tempo de concentração, menor a minha intensidade pluviométrica, tá? Então, o que que ele faz? Nessa formulazinha, ele coloca aqui o D, que é uma constante a ser multiplicada ali pela minha vazão, é dado por 1 menos 0,009, né? Vezes o comprimento axial dividido por 2. Então, isso aqui vai dar lá, vou multiplicar por 0,97 no máximo, 0,98, 0,99, né? Vai diminuir um 1%, 0,5% na vazão, quando eu tiver uma bacia de 80 a 200 hectares. Então, vocês veem que isso não é muito significativo em relação à parte mais significativa que eu vejo, que é o nosso tratar no nosso coeficiente de Runoff com mais carinho, tá? Porque ele vai de 0,67 a 0,90. E se eu não considero a área que ele está para fazer uma ponderação mais adequada, você vê que eu mudar do método racional para o método modificado não vai dar muita diferença em ter um estudo mais apropriado para o coeficiente de Runoff. Tá? Então vamos lá, vamos entrar para um cálculozinho bem rápido aí. Vamos fazer o cálculo da vazão pelo método racional, utilizando cálculo TC pela equação de Pinto, a intensidade por metro pelo método de Parigotti, mas utilizando TC de 10 minutos, considerável. Tá? Então vamos lá para o Excel. Tudo tranquilo aí, pessoal? Deixa eu ver se está gravando aqui, porque aquela hora deu uma paradinha ali na... Não, tá gravando, professor. Tá gravando? Tá. Deu uma travadinha aqui na minha máquina. Ô, professor, Oi. aí o senhor mostra vários tipos de maneira de fazer o exercício do tempo de concentração. Qual que a gente Isso, vai eu usar? peço alguns tipos. Eu peço alguns tipos aqui que serão os mais usados, né? Então, o que vai Quais vão acontecer ser? quando tiver... Então, aqui, ó, vamos lá, vamos ao exercício aqui, ó. Vamos começar o primeiro aqui. Tá visualizando a tela aí do Excel? Sim. Tá? Então, o que que ele diz no primeiro exercício? Depois tem um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês para dar uma ponderação sobre o Runoff, quando começar no próximo exercício. Tá? Calcular a vazão pelo método racional. Então, o método racional eu já sei que é C vezes I vezes A. Tá? Utilizando o TC, utilizando o cálculo, o TC pela equação de Pinto. Tá? E a intensidade por metro pelo método de Parigotti, mas utilizando o TC de 10 minutos para calcular a intensidade pluviométrica. Tá? Então vamos lá. Então, só para vocês verem a diferença que nós temos. Então, primeiro item 1.1. Tempo de concentração utilizando a fórmula de Pinto. A fórmula de Pinto diz que é essa aqui, ó. 57 vezes L ao cubo dividido por H elevado na 0,385. Tá? Então vamos lá. A área, aqui eu digo o que é tempo de concentração em minutos, que ele vai dar a resposta. Tá? L é o comprimento do Thalweg, certo? O H é o desnível do Thalweg. Então, comprimento do Thalweg, o que que diz ali? Em quilômetros, tá? Ali, então, ele diz que a minha bacia tem área de 4,5 quilômetros quadrados. Meu comprimento do Thalweg em quilômetros, então, é 3.060 metros, então, 3.060 quilômetros, tá? E o desnível 45, tá? Ele diz que o meu período de retorno, meu T, é 20 anos, e o meu coeficiente de Runoff, ele diz aqui que vale, coeficiente de fluxo 0,50.
Então, esses dados aqui, pessoal, eu retirei dali do exercício que foi dado. Tá? Tá aqui eles, né? Beleza, tá? Então, em primeiro lugar, vamos calcular o tempo de concentração utilizando a fórmula de Pinto. Então, a fórmula de Pinto diz que o quê? Que o L tem que ser em quilômetros, está aqui o L em quilômetros, está correto, e o meu H, o desnível total do Talveg, em metros, tá? Aqui não, 45 metros. Então, como é que é a fórmula? Igual a 57 vezes, vou abrir parênteses, né? O L é o cubo, vou colocar o cursor onde está o L, elevado ao cubo, tá? Dividido pelo H, 45, fecho parênteses e elevo tudo isso na 0,385. Beleza. Então, deu 47,90 minutos. Tá? Então, veja como é que eu fiz a cálculo ali. Tá? 47,90 minutos. Agora, calcular a intensidade máxima de chuva utilizando a fórmula de Parigotti, considerando a duração de chuva de 10 minutos. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o meu TC é 10 minutos, não é os 47 utilizado lá, pessoal. Por que eu fiz esse exercício assim? Porque muitas vezes vocês vão pensar, eu vou chegar lá e vou calcular os TCs pelas fórmulas do professor Luiz. Não, pessoal. Nós vamos utilizar o tempo de concentração determinado no plano de saneamento do município. Lá no município eu digo que vocês vão utilizar TC de 10 minutos, não interessa outra fórmula. De repente, se você tem uma bacia muito grande, que daí vocês acham que esse TC seria elevado, você pode criar uma memória de cálculo, solicitar a apreciação do setor da engenharia, explicando que é um projeto diferente, né, que é necessário levar em o tempo de concentração maior, pois senão vai dar um dimensionamento muito grande da sistema de drenagem, sem ter necessidade, porque é comprovado, né, pelos cálculos que vocês fizeram, aí tudo bem, tá? Caso contrário, já deixei aqui um exercício utilizando o TC de 10 minutos, tá? Então, o que nós temos? A fórmula de Parigotti de Souza, ele dá essa intensidade pluviométrica. Vocês podem ver que ela é similar às fórmulas que nós usamos lá no plúvio ou na equação do professor Luiz, né? Vamos pegar ela aqui só para nós vermos aqui, né? Tá? Precipitação, vamos pegar aqui o cálculo da precipitação, já vamos colocar aqui, para você já pegar ali assim, vou colocar esse print aqui para deixar do lado ali para vocês verem. Tá? Na prática, vamos utilizar essa tabelinha aqui do professor Luiz, ó. Tá? Então, pode ver, olha a equação como é que é ali. É um K, que é uma constante, tá? Vezes um período de retorno, que é o T, elevado ao nosso A. O A aqui ele deu que é 0,207. O A nosso aqui, ó, depende do nosso local. Aqui eu vi que é 0,31, lá na região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Dividido pelo TC, tá? Mais 26, que nesse caso é o B, que é a forma de Parigotti, aqui o 26 é o B, ó. O B é 7,9, utilizando na região de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cada local vai mudar, né? Elevado na 1,15. 1,15 seria o C seria 0,740, tá? Então, eu vou utilizar a fórmula dada aqui no exercício, que é a fórmula de Parigotti, né? Então, vamos lá. Então, o que nós temos aqui? Vai ser igual, vou abrir parênteses, né? 5.950 vezes o meu período de retorno, que é 20, vou colocar aqui 20, tá? Elevado na 0,217. Fecho parênteses, divido, abro parênteses de novo, né? Por T, que é o meu tempo de concentração, que é 10 minutos, mais 26, fecho parênteses, elevado na 1,15. Beleza. Então, deu 184,97 milímetros, tá? Professora, então, eu não peguei os 10 minutos ali, da onde é que saiu? Já tinha que informação. Ele deu aqui no enunciado do exercício, ó.
que a duração da chuva é 10 minutos, tá? Eu expliquei aqui, vocês vão ver depois na gravação, por que que eu botei diferente. Porque a maioria dos planos diretores estipulados do município, pessoal, eles estipulam que o TC sempre utilizado é 10 minutos. Não vai ser o calculado por Pinto, por Parigotti, por Ventura, por Pacini. Não, vai ser de 10 minutos sempre você vai utilizar naquele município. Tá? Ou seja, quanto menor, olha aqui, pega a equação, esta equação aqui, e a equação que eu tenho aqui da tabela, que é a mesa do plúvio. O período de retorno está no numerador, elevado a um expoente. Então, quanto maior o período de retorno, quanto mais tempo a probabilidade que ocorra essa intensidade pluviométrica ocorre, maior vai ser a intensidade pluviométrica, está no numerador. Né? O TC está no denominador, ou seja, quanto mais tempo demorar para que toda a chuva contribua para aquele ponto, menor vai ser a intensidade. Quanto mais rápido ela vir, vai ser maior a intensidade, está no denominador. Tá? Então, isso que os municípios delimitam lá. O TC de 10 minutos na maioria dos planos de saneamento. Beleza? Tá. Então, vamos lá. Então, aqui a intensidade pluviométrica eu já coloquei ali, igual aquela lá. A minha área é 4,5 quilômetros. Se eu usar ela em quilômetros quadrados, eu divido por 3,6. Se eu usar em hectares, eu divido por 360, tá? E o coeficiente de Runoff, ele tinha dado lá que é 0,5. Então, qual é a vazão? É igual ao coeficiente de Runoff, 0,5, vezes a intensidade pluviométrica, CI, vezes a minha área, tá? Dividido por 3,6 quando ela for em quilômetros. Se ela for em hectares, eu divido por 360. Então, minha vazão é 115,60 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, aqui nós calculamos a vazão necessária. Então, tem uma bacia lá, quero calcular a vazão que nós temos, é isso aí. Então, às vezes, você tem um curso d'água lá que você quer canalizar, você precisa calcular a vazão. E a vazão é calculada pela hidrologia, tá? Claro, pessoal, você já tem um curso d'água lá. Vamos pensar assim. Tá? Eu já fiz diversos projetos de canalização de sistema de drenagem. Então, eu tenho um riozinho lá, tá? Tá fluindo água aqui, tá? Eu vou canalizar ele. Qual é o tamanho desse canal que eu vou ter que fazer, né? Porque eu vou canalizar, eu não vou basear na chuva que está ali agora, né? Simplesmente cheguei lá, tá o rio lá, assim eu vou canalizar ele assim. Não, pessoal, o que tu vai fazer? Você vai ter que calcular a precipitação máxima que você tiver, né? E vai ter que fazer essa dimensão aqui do teu canal. Tá? Entenderam? Basear na precipitação máxima. Para quê? O dia que chover não transbordar. Tá? Então, o que muitas vezes nós vamos ter que fazer nisso aqui? Você vai pegar, calcular essa precipitação aqui. Qual é o volume de área que vai ter? Qual é a vazão que nós teremos aqui? Tá? Então, a vazão é dado pelo quê? C vezes I vezes A. Tá? Então, essa vazão que vai ocorrer nessa bacia aqui, que vai receber as contribuições. Só que analise o seguinte, eu sempre considero e aviso meus alunos, pessoal, você não pode desprezar esse volume de água existente. Tá? Então, o que eu vou pegar o que é o máximo dos rios, posso considerar esse volume de água existente ou não. Tá? Beleza. Então, aí que eu vou dimensionar. A parte do dimensionamento disso aqui, ó, é na disciplina de próxima seremos. Depois, agora, quer dizer, nessa mesma disciplina, que agora é sistema de drenagem, né? O que nós temos? Vazão é o volume sobre o tempo. O que é o volume, pessoal? Volume é a área vezes a altura sobre o tempo. Né? Olha aqui. Se eu tenho a altura que eu quero de água, eu calculo a área. Então, tem que ter essa área aqui. Então, vou isolar a área aqui. Né? Eu tenho a vazão. Tenho tempo. Tenho altura, então só vou calcular a área. Daí eu sei a área necessária dessa minha seção aqui, caso ela seja retangular.
Então, na disciplina, nós vamos estudar isso aqui, chama-se de vertedouro, que é um vertedor que ele pode ser retangular, ele pode ser trapezoidal. Nosso rio funciona como um vertedor trapezoidal. Pode ser triangular, né? Pode ser circular. Então, estou botando uma tubulação redonda aqui. Estou botando uma galeria quadrada. Pode ser tapado em cima ou não, né? Então, todos isso vai necessitar do quê? Do cálculo da nossa vazão. Esse é o ponto essencial. Ok? Beleza, tá? Então, vamos para o próximo exercício aqui. Isso aqui eu peguei um estudo que foi feito da estação pluviométrica dali da região de Caxias, tá? Aonde eles pegaram e determinaram a equação pluviométrica para a questão para o município de Farroupilha. Olha o R ao quadrado, de Jansen, Nova Palmira e Vila Seca, tá? São todos locais próximos ali à região de Caxias do Sul, tá? Na estação pluviométrica que nós temos. Pode ver o coeficiente de correlação ali, o que seria, ó. 0,99, 95, 99, 93, 99, 97, significa o quê? Que 99,95% que existe relação entre esses, o TC e o período de retorno e a nossa intensidade pluviométrica com esta equação dada, tá? Então, veja uma equação para aquele local. Você pode ir lá, baseado no estudo do período de retorno, que vocês vão entrar sempre, estudo ETC, vocês determinarem uma equação, tá? Isso é feito lá na disciplina de probabilidade estatística, que é uma disciplina que eu sou apaixonado, né? Já dou essa disciplina, acho que mais de 20 anos, 20 anos já dou ela, eu já dei para diversos cursos, e é muito legal trabalhar nessa parte estatística. Tá? Então vamos lá. Considerando o estudo realizado sobre a precipitação na nossa região, calcule a precipitação para um período de retorno de 50 anos, coloquei aqui, e duração de 60 minutos. Opa, estou botando TC de 60 minutos aqui. Tá? Então, para a região de Farroupilha, deu essa equação aqui. Tá? Então, vamos colocar essa equação aqui. Esse 1,06 E03, pessoal, é a mesma coisa que eu fazer vezes 10 na terceira, ó. 1,06 vezes 10. 10 na terceira é 1.000. Então, vezes 1.000. Tá? Coloquei aqui. Vou puxar aqui para o lado. Para vocês verem, tá? Dê igual. 1,06 expoente, não, 1,06 vezes 10 elevado na 3, tá? É a mesma coisa. E 1,06 E3, tá? E maiúsculo e minúsculo é a mesma coisa. Então, essas três coisas são iguais, tá? Só para você saber. Então, peguei para cá, Ctrl C, colei aqui, Ctrl V e agora botei igual na frente. Igual, pronto, igual, tá? Certo? Então, eu poderia colocar aqui assim, igual, abro parênteses, 1,06 expoente 3, maiúsculo, minúsculo, vezes T, quanto vale o meu T? Botei o cursor no 50, elevado, tá? Botei o circunflexo, só que ele só vai aparecer depois que eu digitar o número, ou der um espaço, na 0,1975, fecho parênteses, divido por, abro parênteses, o meu TC eu digo que é 60, eu vou colocar aqui o local onde está o TC, que é 24, mais 11,5993, fecho parênteses, elevado na 0,8071. Beleza, então a intensidade pluviométrica para esse TC deu 73,07. Olha se eu botasse o TC de 10, 192, TC de 60, 73,07, tá? Considerei isso baseado naquela equação aqui, tá? Vamos agora para Vila Seca, TC de 60, a forma um pouquinho diferente, né? Poderia até ter feito o seguinte, ter criado essa mesma fórmula, pessoal, e colocando esses coeficientes de 1,06, 0,8 como ali, ó, como K
A, B e C usaria a mesma coisa, tá? Mas vamos fazer assim uma por uma, tá? Então, o que que nós temos igual? Igual, abro parênteses, 1,14, expoente 3, certo? Vezes T, eu botei o cursor no meu T, que vai valer 50, elevado na 0,2215. Fecho parênteses, divido, abro parênteses por T, C, boto o cursor aqui, mais 11,5993, fecho parênteses, elevado na 0,8071. Acho que 8071, né? É. Ok. Beleza, 86,32, tá? Então já vi uma diferença da região de Farroupilha de 73 para 86. Farroupilha, Caxias, Vila Seca, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem, pessoal, que conforme o meu local que eu tiver inserido, eu posso ter uma equação matemática chamada IDF, intensidade de distribuição de frequência para aquele local, certo? Então, isso sempre vai ser fornecido pelos planos diretores, pelos códigos de obras que nós temos no local da região, tá? Normalmente, eu sugiro utilizar esta tabela aqui do professor Luiz Corrêa, que ele vem do software público e já tem um estudo de todas as estações pluviométricas do Brasil inteiro, tá? Mas nada impede que utilize outro, tá? Agora, vamos fazer mais um cálculozinho aqui. O que que nós temos? Estimar a vazão de um extravasor para a barragem sobre o córrego, cujas áreas de drenagem é 0,70 km². Vou pegar esses dados todos daqui e vou colocar para lá. Ctrl C. Vamos botar aqui. Ctrl V, tá? Então, área de drenagem 0,70, tá? Sabendo que o Tolveg principal possui 45 km de extensão, então meu L é 4,5 km de extensão, e desnível entre a cabeceira e a seção da barragem de 60 metros. 60 metros, tá? A área ocupada está a 50% de pastagem, então olha só. Tá? Então a área ocupada, o que que ele diz? Tem 50% de pastagens. Tá? 30% de culturas anuais. 30% de culturas anuais. Tá? E 20% de floresta. 20% florestas. Tá? A declividade da bacia, então vamos botar aqui a declividade da bacia, é de 9,5%. Declividade 9,5%. Tá? E a barragem tem uma. E o solo é de textura mediana, então é solo de textura mediana. Tá? E a barragem terá uma vida útil de 30 anos. E risco de colapso de 10%. Ah, agora complicou, né? Tá. Então vamos botar aqui período de retorno. Ele disse que o período de retorno é 30 anos, tá aqui. Tá? Vou botar amarelinho aqui. E o C, eu vou colocar isso aqui para baixo. Tá? Então, o que que é a primeira coisa? Tá? Eu vou calcular então a vazão, estimar a vazão. A vazão que eu vou usar é pelo método racional, é isso aqui. Ctrl C, trago para cá, Ctrl V. Tá? Para mim calcular a vazão, eu preciso, primeira coisa,
ter o meu runoff, o meu C, calcular o meu C, que é função disso aqui, calcular a minha intensidade pluviométrica e a área eu já tenho, tá? Então vamos ver o C. Primeira coisa, questão de runoff. Antes de nós vermos o C, eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês, ó. Então aqui eu peguei uma planilha, tá? Que ele determina mais ou menos, certo? O coeficiente Rudolph baseado na tipologia que eu tenho. Então, o que eu tenho aqui? Um exemplo, que vou fazer esse exemplo aqui, considerando uma bacia de 4,5, de 0,5 km, vamos pegar essa mesma aqui, que é uma bacia de 0,70 km, vamos fazer nesse exemplo aqui, ó. Bacia de 0,70 km, fica igual, tá? Então, a minha área é 0,70, tá? A minha intensidade pluviométrica eu não sei, tá? Eu vou calcular, vou imaginar que seja 200 aqui, tá? Calcular a vazão. O que eu quero que nós façamos aqui? Considerar o que é. Ele dá geralmente o coeficiente de escoamento, ele dá o mínimo e o máximo, tá? Nós vamos calcular para os dois, tá? Então, como que é feito o coeficiente de escoamento? Igual a precipitação, tá? Vezes a área, tá? Eu vou começar direto pelo coeficiente de Runoff. Igual ao coeficiente de Runoff, tá? Vezes a precipitação, que agora eu vou fixar ela, de F4, vezes a área, tá? Podemos fazer a área vezes 100 dividido por 360 ou dividido por 3,6. Tá? Então, o que eu tive? Aqui eu tenho a vazão mínima considerando o runoff de 0,2. Opa, aqui eu tenho que fixar também a minha área. Dou um F4 aqui. Tá? Copio para baixo. Todos sabem por que eu usei o F4 ali, pessoal? Hã? Vamos a outra. Estou com a Não tenho de certeza, 0,70. professor. Hã? Não tenho certeza por que tu usou ali. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho no Excel. Vamos pegar o primeiro aqui. Tá? Eu peguei o que eu preciso fazer o cálculo? Igual a esse 0,2, que eu botei o cursor no 0,2, que é o coisa 9, vezes a intensidade pluviométrica, botei lá o cursor, vezes a minha área, dividido por 3,6. Essa é a conta que eu fiz. O que eu vou fazer? Se eu copiar para baixo, o que ele vai fazer na de baixo? Ele usou ali nessa minha fórmula o D4 vezes B4 vezes E2 dividido por 3,6. Se eu copiar para baixo, vai colocar o D5, depois D6, D7, D8, beleza, é o que eu quero. Mas o B2, ele vai botar o 200, no de baixo vai estar vazio, no outro vai estar vazio, daí vai dar erro. O E2 também, ele vai dar o 0,7, depois vai dar vazio, vai dar erro. Então, o que eu quero que nessa fórmula que ele fique para baixo? Sempre o B2 vai ficar, então os 200 vai ficar sempre o mesmo local. E o E2, então o 0,7 vai ser o mesmo local. Então, veio o cursor aqui, ó, dá uma olhada aqui assim, ó, tá? Se eu quero fixar a célula B, a coluna B e a linha 2, eu aperto o F4 uma vez. Uma vez, o que ele faz? Ele põe o cifrão na frente do B, significa que eu fixei a coluna B e a linha 2. Se eu apertar de novo, só de curiosidade, ó, fixei só a linha 2, apertei de novo, fixei só a coluna, apertei de novo, nenhum, quero fixar os dois. Então, toda vez que eu puxar para baixo, ele sempre vai manter o local de B2. Por quê? Porque ele está fixado a coluna 2, coluna B e a linha 2. E tem que fixar o nosso E, que é o valor de 200. Não? O nosso E2, que é o nosso 0,7. Tá? Agora sim, eu dou Enter, tá? E posso copiar para baixo. Quando ele está aqui no Excel, boto o cursor aqui, quando ele tem esse tipo de cruzinha, eu aperto 2 vezes bem rapidinho com o botão esquerdo do mouse. Ele copia tudo para baixo. Tá? F4? F4, bota o cursor, tem que botar lá na frente, botar o cursor no local, botar lá onde que eu quero que vá, ó. Pode ser em qualquer lugar, ali só tem E2, tá? Se eu apertar F4, ele vai adicionando o cifrão na frente. Ou digita o cifrão na frente da linha, o cifrão na frente da coluna também funciona. Tem que cuidar que tem alguns teclados do Note, pessoal, que o F4 ali tá no FN, tá? De azulzinho FN, F4, tá? Que ele vai colocar.
Você tem que achar o local, é que às vezes o teclado não é o mesmo, tá? Mas o princípio é colocar um cifrão na frente do local que indica a coluna e o cifrão do local que indica a linha. Daí ele fixa aquele local, fica sempre ali. Por que que ele tem duas posições? Que às vezes eu posso fixar a linha e deixar mudar a coluna, e posso fixar a coluna e deixar mudar a linha, tá? Então fica a critério dos dois. Então vamos à vazão máxima agora. Então, igual ao 200, é o meu coeficiente de Runoff, 0,4, vezes a intensidade pluviométrica, dei o F4, vezes a minha área, dei o F4, dividido por 3,6. Tá? Então, o que, que dá para notar, pessoal? Olha aqui, ó. Eu trabalhando o Runoff de 0,2 ou 0,3, vai dar uma diferença grande. É o dobro um do outro, né, pessoal? De 0,2 e 0,4 é o dobro, 0,4, 0,6 já não é tanto o dobro, 0,15, 0,35 é o dobro, né? Então, qual é o Runoff que eu uso? Fica a critério de você, essa bibliografia indica, né? Caso vocês querem fazer um projeto mais conservador, né, utilize o Runoff maior. Projeto mais econômico, Runoff menor, mas não pode correr o risco. Tem que utilizar coeficiente de Runoff, o coeficiente de escoamento, o coeficiente de deflúvio, né? Do valor indicado pelo teu cliente, né? Então vamos lá, nós vamos fazer o nosso exercício aqui, ou pelo plano diretor, nós está fazendo o projeto. Então, o que, que nós temos aqui? Ó, 50% de pastagens. Então, o que, que eu vou fazer? Vou pegar o Runoff de coeficiente de escoamento para pastagens. Então, vamos lá. Pastagens, ele tem, eu peguei essa tabelinha aqui, ó. Aqui, essa aqui mesmo. Pastagem, vou usar qual? Vamos usar o máximo, então, 0,4, tá? Pastagem, vou pegar a pior, 0,4, ponto 40 o Runoff, tá? Culturas anuais. Culturas anuais, ele diz aqui que é 0,60. Usar 0,60, tá? E florestas, o que que ele diz aqui? Florestas e pastagens também 0,40, tá? 0,40, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? O coeficiente de escoamento ponderado. Então, o que, que vai ser o coeficiente de escoamento ponderado? Vai ser a porcentagem que eu tenho de cada um vezes o outro dividido pelo total. Se eu somar tudo isso aqui, ó, vai dar 100%. Então, não preciso... Opa, deu 90, deve ter algum errado, que aqui é 30, com culturas anuais é 30, não é 20, tá? Isso aí, tá? Então, o ponderado vai ser igual a este vezes esse aqui, tá? Selecionei todos e qual é o que eu usei? A soma de todos ali. Tá? Então, meu Runoff ponderado a ser utilizado é esse aqui, ó, 0,46. Tá? Eu fiz uma ponderação considerando o quê? A porcentagem de área que eu tenho, né, sobre eles aqui, tá? Caso fosse em área em metros quadrados, quilômetros, poderia usar, só o que que eu faço? Eu divido pela soma das áreas, né? Então, digamos, fosse aqui, ó, digamos, hectares, tá? 50 hectares, 30 hectares, 20 hectares, tá? Coeficiente de escoamento seria o quê? Copiar para cá, Ctrl C, Ctrl V. Total aqui, soma todos eles, né? Fazer isso aqui, a soma, tá? Aqui o coeficiente ponderado. Então, igual a este, vezes esse, tá? Qual seria o coeficiente utilizado? Soma aqui também. Então, o coeficiente ponderado, Ctrl C, Ctrl V, é igual a esse dividido por esse aqui, tá? Então, 0,46 é a mesma coisa. Só para vocês entenderem, né? Que eu posso entrar em porcentagem ou em áreas mesmos, tá? Então, o coeficiente ponderado vai ser 0,46. Então, eu fiz a ponderação do nosso coeficiente de Runoff, tá? Considerando o quê? Que é a área da influência nessa bacia, né? Porque o que que eu tenho, né? Nessa bacia eu posso ter ali essa bacia vai ter uma área que nós vimos ali, sei lá, era 50% do 1, né?
30% do outro, então seria 50, né? 30 e 20, tá? Deixa eu colocar isso aqui, Ctrl V. Formato da imagem, cortar, vamos cortar isso aqui para cá. Aí, cortar. Tá? Então, seria isso aqui, ó, essa bacia aqui, né? 50% de pastagens, 30% de culturas anuais e 20% de florestas, tá? Então, aqui eu teria o runoff de 0,4, aqui 0,6 e aqui 0,4. Quanto que vai me dar? A ponderação, que vai ser a mesma coisa que 0,46, tá? Beleza. Então, calculei o runoff. Agora, o que que eu vou precisar? UI, intensidade pluviométrica. O que que ele diz, tá? Intensidade pluviométrica, eu peço usar essas fórmulas aqui, de Parigotti ou outra lá. Tá? Estimar a vazão por extravasor uma barragem de terra sobre o córrego cuja área é de 0,70 km², sabendo que a área ocupada tal, floresta. Tá. Então eu posso utilizar o que? Calcular o meu TC, tá? Vamos calcular o TC primeiro aqui. Então vamos calcular o TC, cálculo do TC. Tá? Então, o que que nós temos? L e H. Tá? O L eu sei que é o comprimento axial em quilômetros, que ele deu aqui é 4,5 quilômetros. Tá? E o H é 60 metros. Tá? Então, meu TC vai ser igual a 57 vezes, abro parênteses, L elevado ao cubo, dividido por H, fecho parênteses, elevado na 0,385 minutos. Agora depende do que me diz lá. Posso usar esse TC, tá? Consultar o plano de saneamento, o TC indicado. Caso este plano indique utilizar 10 minutos, usar este. Beleza, tá? Isso eu vou dar no exercício de vocês, tá? Então, agora vamos lá. Intensidade pluviométrica, cálculo de I. Cálculo de I, tá? Vamos usar Parigotti. Vou usar Parigotti. Parigotti. Tá? Usar Fendrich, tá? E usar Luiz Correa, Caxias do Sul. Vamos lá, tá? Então, Parigotti. Então, temos o quê? Que I é igual, né? Vamos colocar aqui o nosso período de retorno igual aqui de... Ele já deu lá que é 30 anos. 30 anos. O meu TC vai valer, digamos que vale 10 minutos. Então, vou colocar isso aqui mais para cá, Ctrl X, para nós saber que aqui é 30 anos, vou botar as unidades, aqui é 10 minutos. Tá? Beleza, tá? Então, vamos lá. Então, Parigotti. Parigotti, então, o que que eu tenho? Que é igual, abre parênteses, 5.950 vezes período de retorno,
elevado na 0,217, fecho parênteses, dividido por abro parênteses. Meu TC, que é 10 minutos, mais 26, fecho parênteses, elevado na 1,15. Tá? Deu 200 minutos. Tá? Que minutos? Milímetros por hora, desculpa. Tá? Vamos, Friedrich. Friedrich, então, Friedrich igual, abre parênteses, 5.726,64 vezes período de retorno elevado na 0,159, fecho parênteses, dividido por, abro parênteses, TC 10 minutos, mais 41, fecho parênteses, elevado na 1,041. 164, tá? E vamos à próxima. Se eu pegar Caxias do Sul, tá? Vamos ver aqui Caxias do Sul, então. Eu peguei Porto Alegre, deixa eu pegar Caxias do Sul, então. Cálculo da precipitação, vou mudar para Caxias do Sul. Tá? Então, Caxias do Sul, o que nós temos ali? A equação de Caxias do Sul. Então, nós temos o que é? Caxias do Sul, K igual, A igual, B igual, C igual, tá? Então, K dá 702,71, A 0,24, B 8,85 e C 0,74, tá? Então, vamos lá. É igual a parênteses K vezes meu período de retorno, 30 anos, elevado na A. Vezes 30 anos, elevado na A. Não pegou aqui. Vezes 30, elevado. Tá, então vamos fazer igual a parênteses, K, vezes, período de retorno 30, elevado, vou dar um espaço, depois coloco A, fecho parênteses, dividido por, abro parênteses, meu TC, mais B, fecho parênteses, elevado, dou espaço, na C. Tá? 180,82. Professor, coloca a fórmula aí do ladinho desse cálculo. Aqui, ó. Ó. Não tá vendo aqui? Ó. Tô vendo. Aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Ctrl V. Tá? Obrigada. Então tá. Então deu 180 ponto coisa. Olha na tabelinha aqui que o professor deu, o que nós temos, ó. Tem o TC para 25 anos, ó. Tá? Eu não tenho TC para 30 anos aqui, o TC é de 30 anos. Tá? Então, olha aqui. Se eu pegar aqui e colocar o TC de 25, que é o que eu tenho ali, 10 minutos, dá 173,20. Vou botar aqui só 25 para nós ver, ó. 173,20, bateu do professor. Tá? Mas meu TC é 30. Então, utilizamos essa mesma fórmula aqui, que nós temos aqui do lado, tá? Então, aí nós temos 3 métodos de nós calcular a nossa precipitação. Então, vamos calcular a vazão agora, que é o ponto principal. Cálculo da vazão.
Então, vamos aqui colocar a fórmula aqui, você não se perder, Ctrl C, colocar aqui, Ctrl V. Tá. Então, vamos pegar os dados aqui, o meu C, o meu I e o meu A. Tá? Então, C, o Runoff, vou pegar dela o 0,46, que nós tiramos aqui. Tá? A minha intensidade pluviométrica, eu vou usar esta aqui de Caxias do Sul. Tá? Cálculo da vazão para o local de Caxias do Sul. Tá? E a minha área era 4,5, né? Vou pegar igual aqui e puxar de lá de cima. A minha área, não, 0,70 quilômetros quadrados, tá? Então, a minha vazão. Coeficiente de Runoff, vezes precipitação, vezes a área, dividido por 3,6 por quilômetro quadrado. Então, isso aqui é metros cúbicos por segundo. Ok? Vou colocar em negrito as nossas respostas aqui. Isso aí, pessoal. Com isso, finalizamos uns exercícios aí, tá? Eu deixei aqui o vazio para vocês fazerem, tá? E o resolvido aqui do lado para vocês colocarem lá. Eu vou deixar lá no Moodle esse exercício aqui para vocês pegarem, querem pegar o vazio e vocês abrindo, não sei se você sabe abrir duas abas aqui no Excel, com certeza sabe. Então, o que que eu posso fazer aqui em exibir, tá? Nova janela, tá? Daí o que que eu faço? Jogo para o lado né? E pego o vazio e jogo para o outro lado lá. Ou jogo esse vazio aqui para o outro lado. Vazio para um lado, né? Ok? Certo? E vou trabalhando com os dois arquivos. Então, um feito e outro vazio, vocês vão tentando fazer aqui nesse vazio e olhando para o feito ali. Quando tem dúvidas, olha aqui, clique dentro e veja a fórmula aqui, ó, onde é que apareceu. Vou fazendo de um lado e do outro. Ou trabalhar com dois monitores é melhor. Aí vocês, o que que é o ideal? Tente fazer, pessoal, tente fazer e depois olhem para ver se deu certo o resultado. Mas tente fazer para vocês aprenderem o que que nós vimos, tá? Então, eu vou fechar esta aba, tá? Salvo o exercício aqui e vou deixar disponível para vocês. Ok, pessoal, tudo tranquilo? Tá? Salvamos, deixa eu botar isso, quebrar isso aqui. O professor, os exercícios da aula passada têm gabarito? Não, não postei para vocês. Vou deixar para a aula que vem. A aula que vem nós vamos fazer uma aula só de exercícios, tá? Eu tenho mais o tema de, para terminar essa unidade, fazer a avaliação da unidade, teria mais o tema de atmosfera, evaporação e infiltração. Atmosfera dou numa aula, evaporação e transpiração dou na outra. Mas eu estou pensando, só que desse eu acho que eu não vou fazer exercícios para avaliativos, que é muito pouco usados, entendeu? Vou focar mais nesses exercícios aqui, tá? Com exemplos, pegando já desde a determinação da bacia da captação, captar cálculo fator de forma, índice de compacidade, discussão de bacia, tá? E depois cálculo de runoff, intensidade pluviométrica e vazão. Vamos fazer um exercício completinho aula que vem, e daí sobrar tempo a gente entra em atmosfera, senão a gente deixa para a próxima aula. Combinado? A aula que vem só fazemos exercício. Beleza, pessoal? Tudo ok? Ô, Alguma professor, dúvida aí? Oi? esses exercícios é tudo feito no Excel? Eu prefiro fazer no Excel, sabe por quê? Que depois já fica com a planilha pronta, tá? Eu sugiro aí o Salvar ela engenheiro. daí. Vou salvar, vou postar ali. O engenheiro já tem que começar a trabalhar no Excel. Eu faço memória de cálculo no Excel, faço tudo no Excel. Porque depois, se tu quiser a planilha, tu quer mudar um dado, tu já tem ela ali, só muda os dados, já está tudo calculado, entendeu? Não precisa refazer de novo. Não sei se vocês estão acostumados a trabalhar com planilha. Se não estão, tem que começar a fazer, tá? O engenheiro sem saber planilha não é engenheiro. Tá?
Mas isso vocês vão ver no decorrer do curso aí, muitos de vocês já trabalham e sabem bem mais que eu em planilha, tá? Que é um negócio muito legal. Só mais uma coisa. Aquele Uhum, trabalho do ciclo hidrográfico que é uhum, hidrológico, que é no grupo, né? uhum. Não precisa fazer slide, precisa fazer coisa assim ou não? Para nós Não, mesmo não precisa. apresentar. Só o mapa conceitual e o videozinho explicando. É bem simples. Não precisa fazer mais que isso. Não, não. Até isso ali é para o início da disciplina, para vocês quebrarem o gelo, tá? Eu só Então dei tá. mais prazo para quê? Para vocês verem o conteúdo, porque quando você for falar sobre um dos componentes do ciclo hidrológico, que é o escoamento, você já conheceu o escoamento. Tá, Né? tá. Quando falar sobre a atmosfera, já viu as aulas da atmosfera. Daí vocês vão saber, é uma forma de vocês revisarem o conteúdo e todas as partes, porque vocês viram que a disciplina ela é formada pelo quê? Cada aula vocês estudaram uma parte do ciclo hidrológico, né? Sim. Começamos lá, cada aula é uma parte do ciclo hidrológico. Claro, não estudamos a energia, tudo, o sol não, mas cada aula é uma delas. Então, eu vou deixar para vocês mais tempo para finalizar no final. Vocês vão ter mais conteúdo, vão falar já sem precisar estudar sobre cada tema. Ok, pessoal? Então tá. Ô, professor, onde é que está essa matéria de hoje? Tá no Moodle. Vou No abrir o link para você. 2, Sim, unidade 2. unidade 2. Daí tem ali, tem gravação, e Bem daí tem embaixo aqui, ó, escoamento. material de apoio, ó. Tá vindo hum, aí? Material de Tá apoio. vindo na tela? No material de apoio, tá bom, entendi. É, material de apoio, tá? Daí, o que Obrigada. que eu botei? Aqueles slides que nós temos lá, e aqui o exercício, ó, exercício escoamento pessoal, módulo vazio. Agora eu vou botar o outro resolvido, tá? Daí pode abrir o resolvido, o que que eu fiz? Eu fiz duas abas, ele com o vazio resolvido no mesmo, tá? Vocês abrem esse aqui, depois tente fazer em casa que é o melhor, tá? Não pegue só feito, tem que tentar fazer para entender como que o professor fez aquela fórmula. Deixa eu tentar fazer, daí eu vou criando domínio a trabalhar com fórmulas dentro do Excel, tá? Para não precisar calcular à mão, né? Depois no dia a dia você vai fazer isso aqui no Excel porque já vai ficar pronto para outros cálculos. Quando monta a memória de cálculo, vai ficar prontinho também. Só mostra aí de novo, por favor, professor, qual foi a aula ali que o senhor abriu isso aí? Aqui a aula, nós estamos na unidade 2, tá? Então, na primeira aula está aqui, eu já botei aqui no início da unidade qual é os dias, ó. Nós estamos na aula 4, 22/8, escoamento superficial, programa da unidade. Depois aqui vai ter a gravação da aula, que eu vou postar, né? E aqui o material de apoio. Então, eu fiz da aula 4. Então, acho que eu vou botar um títulozinho assim, aula 4, depois aula 5, aula 6, para vocês Mas já entenderem. tá ali ou você vai colocar ainda? Não, já está aqui, já estava antes de Tá. começar a aula. Eu Só não estava não achei no resolvido. meu. Né? Dá um F5 aí, de repente não atualizou o Moodle. Só não está o resolvido que eu vou postar agora. O resolvido eu só posto depois da aula feita. Entenderam? Então agora eu termino a aula, já boto o arquivo ali resolvido, certo? E vou para as gravações, botar no Moodle, demora um pouquinho, tem que baixar ela do Teams, botar no Moodle, botar no YouTube, depois jogar para o Moodle, tá? E essas gravações, pessoal, não esqueçam aqui, ó, eu criei aqui para vocês, eu estou aprendendo ainda, né? Um link do YouTube da disciplina, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá? Então eu criei, estou criando essa disciplina lá, essas gravações todas lá no YouTube. Ah, eu estou no local que não tem acesso ao Moodle, pega lá no YouTube. A única coisa que eu peço a vocês, pessoal, se inscrevam lá entre aqui no WhatsApp, aqui do link do YouTube lá do professor, tá? Que vai estar assim, ó. Tem todas as aulas. E se inscrevam no canal, porque se eu tiver 100 inscritos, depois os rótulos fica mais fácil de eu lançar aqui. Ele não dá números grandes, eu posso personalizar algumas coisas, mas tem que ter 100 inscritos, tá? Ó, então vocês vão entrar por ali. Daí eu facilitei para vocês aqui, ó.
Não tá no celular, porque você tá em casa, tô viajando lá, não tenho o que fazer. Vai, então já pega no celular, vai no YouTube direto, que daí tu baixa o vídeo do professor e fica assistindo a aula, tá? No Moodle já é mais complicado, tem que entrar no Moodle, tem que logar, ele não fecha os tamanhos das imagens, aqui no YouTube você já baixa direto. Entenderam? Professor, mas esse link do YouTube não está disponível para a gente, só está o WhatsApp. Não, tá ali. Eu já disponibilizei agora, eu vi que estava fechado. Vai lá no início da aula aqui, ó. Eu pensei que eu tinha disponibilizado a aula passada, mas estava fechado. Dá uma olhada aqui, ó. Tá bem no início das aulas, informações Vou está olhar aqui, de ó. novo. Espera aí, só um pouquinho. Olha ali. Eu abri ele agora. Eu pensei que eu tinha aberto já a aula passada, que eu fiz uma aula passada, só que eu deixei oculto. Agora que eu vi que ele está aberto. Tá? Então tem esse aqui do coisa e aqui o grupo do WhatsApp, as duas coisas. Então só clicar aqui, ó, que direciona direto lá para o YouTube, vem para Atualizou. cá, tá? E daí vocês, por favor, se inscrevam aí para me dar uma força para mim poder melhorar ele aqui. Criei só para essa disciplina, tá? Como experiência, a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Daí eu acho que eu vou começar a fazer isso, meus materiais ficar mais fácil. Tá viajando, blá, blá, o que que eu vou fazer? Vou assistir a aula do professor. Toca no celular, ele deixa do lado do carro, bota o fone e fica escutando. Beleza? Tá? Então daqui a pouco já baixo para ir para o Moodle e para cá. Esse mesmo material, pessoal, também tem ali no Moodle, tá? Então você vai chegar aqui na gravação da aula, tá? Essa gravação aqui é o mesmo deles, tá? Ok? Para me inscrever no YouTube ali, eu tenho que apertar nesse link que o senhor colocou aqui no YouTube, não? Isso, clica naquele link e entra lá dentro. Aí abre um vídeo e depois ali embaixo do vídeo vai estar escrito. Aí se Isso, inscreve. exatamente. E dá Ah, uma beleza. curtidinha ali também, que eu preciso ter 100 inscritos para melhorar minha performance ali. Eu não tô aprendendo isso. Alguém manja disso do YouTube ou não? Se quiser me dar umas aulas, eu gostaria aí de aprender com alguém aí. Estou começando agora. Tá? Então, olha aqui, ó. Esse aqui já deu, a aula 1 deu 73 visualizações, aula 2, 48, aula 3, 21. Tá? Quantas, eu já fico sabendo quanta visualização teve. Cada vez que visualizar lá, tem que botar um certinho lá para mim. Tá, pessoal? Então, encerramos por hoje. Boa Então, noite, até a professor. próxima. Oi, Boa noite. boa noite. Até a aula que vem. Boa noite, professor. Valeu, Até a aula que professor. Boa vem. Obrigado. noite, Até tudo é mais. Bom bom. final de semana. Vocês também.